Olá, juniores, bom dia, tudo bem? Com satisfação que a gente vem mais uma vez ter essa oportunidade de poder estar ministrando o coração de vocês, conversando um pouquinho com vocês. O desejo não só meu, mas com certeza do tio Márcio, do tio Rodrigo, era poder estar junto com vocês, interagindo dentro de uma sala de aula, mas o Senhor quis que fosse dessa forma e permitiu que fosse dessa forma, e a gente está tendo essa oportunidade de uma forma diferente de ministrar o coração de vocês através das videoaulas. Muitas vezes o tio não tem essa facilidade com a parte digital do negócio, mas tem contado com a ajuda, fazer aqui um reconhecimento do tio Márcio, do tio Rodrigo, em ter me auxiliado em melhorar os vídeos e a forma de passar para vocês, né? Então isso é reconhecimento, é trabalho, é louvor àquele que merece ser dado a honra, a glória e o louvor, né? E a gente vai falar hoje especificamente, a gente vai dar esse vídeo de introdução, né? Vamos falar a respeito da desobediência e dispersão, né? Um pouco semelhante daquilo que a gente falou a respeito de Caim. Aqui não vai fugir muito desse tema, né? A desobediência. E o que significa dispersão? Por que dispersão? O que tem a ver desobediência com dispersão? Correto? O versículo para a gente memorizar está lá em Provérbios 16, 25, que fala assim: há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final há caminhos de morte. Então, esse é o versículo para vocês memorizarem e depois mandar no grupo. Os objetivos desta semana, né, objetivos de aprendizagem, é saber que Deus é todo-poderoso e que seus propósitos não podem ser frustrados pela desobediência do homem. Independente daquilo que o homem venha fazer, os propósitos do Senhor vão se cumprir. Goste eu ou não, esteja alinhado eu ou não, você, teu pai, independente, quem quer que seja, o cara mais rico do mundo, Deus, ele não vai deixar que os propósitos de Deus sejam frustrados pelas suas atitudes. Absolutamente. Vai se cumprir. Sentir a necessidade de fazer da obediência uma prática diária de vida. Isso é um exercício. Se você gosta de correr, praticar algum esporte, fazer algo que te dá alegria, se você pensa em alguma coisa a respeito, você gosta disso muito, é a mesma coisa, a necessidade. Isso daí é um exercício. Ter necessidade de obedecer, isso daí não é mérito seu, é a sua responsabilidade, é a sua tarefa diária, é o seu exercício. Agir, obedecendo aos pais, aos professores e a todos que têm autoridade sobre nós, a fim de obedecer a pessoa e obedecer a Deus. Eu diria para vocês que não é fácil obedecer. A pessoa que fala assim, não, é simples, eu gosto, não, vai contra a nossa natureza, bate de frente. Para mim é super tranquilo obedecer, eu me submeto. Até que chegue ao ponto de alguma situação que você não goste, vai ter dificuldade para você. Então, essa vai ser a nossa aventura do capítulo 11 da nossa lição. Desobediência e dispersão. Teremos 3 vídeos, como normalmente a gente tem. Em todos os relatos, a gente pode verificar em todos os relatos da Bíblia o seguinte: essa vontade incontida no homem em procurar aquilo que é errado. Pensem o seguinte:
Se você tiver que escolher entre fazer o certo e fazer o errado, você pode ter certeza, a não ser que Deus interfira, você vai procurar fazer o errado. Não, tio, não vou fazer. Vai. Imagina o seguinte, Adão não tinha pecado e escolheu errado. Pense nisso daí. Agora imagine esses meus amigos que estão aqui para me ajudar, me auxiliar. Eles estão quietinhos aqui, eles não vão falar nada. Eles vão ter uma participação daqui para frente. Agora em diante eles estão aqui quietinhos, não estão falando nada. Por quê? Porque eles falam a mesma língua. São pessoas diferentes. Vocês podem perceber, são pessoas diferentes. São pessoas que têm estaturas diferentes, cores diferentes. E um detalhe, só que é uma língua só, de uma forma só. Mas um detalhe muito importante que eu queria dizer para vocês. O tio está olhando aqui de lado porque tem um computador e é onde o tio se baseia para poder estar falando. O mais importante é saber que, a despeito das nossas falhas, a despeito dos nossos erros, Deus sempre age com misericórdia em nossas vidas. Se você desobedeceu ao papai, desobedeceu à mamãe, falou erradamente com seu irmãozinho, que existe essa possibilidade, não seja orgulhoso. Procure o papai, procure a mamãe e fale: eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra você, meu irmão. Às vezes a criança é pequena, 2, 3 anos, não vai entender nada, mas faz a tua parte. Às vezes ele te vê como um líder, às vezes ele vê você como aquela referência que, nossa, o meu irmão, o melhor. Corra atrás, Deus vai olhar a sua atitude. Na vida terão situações que você vai ter que decidir, e dependendo das decisões que você tomar, você pode não só prejudicar você, mas prejudicar a outros. Dependendo da decisão que esse camarada tomar, que é amigo dele, pode prejudicar todo mundo que está aqui nesse círculo de amizade. Isso é um ponto crucial da nossa lição. Há pecado. O pecado resulta na morte. O pecado cresce e afeta os outros, como o tio disse. Mas a misericórdia de Deus nos fornece uma cobertura para o pecado. E essa cobertura se chama Jesus Cristo. Vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição, que está lá em Gênesis 11, de 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, uma só maneira de falar. Então imagine o seguinte, você morar num lugar, ou no mundo todo, imagine o mundo todo, vamos representar por todas as pessoas, uma forma só de falar. Eu vou lá para a Austrália, vamos colocar assim. Qual é o idioma? O mesmo que eu falo aqui. Não tem diferença. Não tem dificuldade em se relacionar. Deus, quando fez o mundo, Ele não queria várias línguas. Ele não queria várias pessoas que falassem idiomas diferentes. Não. Durante muito tempo, no início da humanidade, era uma língua só. Eles se relacionavam, eles falavam, eles conversavam entre eles. E não tinha problema nenhum. Durante 1600 anos. Imagine o seguinte. Noé, o tempo que ele viveu, ele falava uma língua só. Caim, quando saiu da sua casa, que ele fez errado e foi embora, ele não falava outro idioma. Para onde ele foi, ele não falava outro idioma. Falava o mesmo idioma.
Então, o relacionamento entre eles era um só. A língua facilitava muita coisa. Então, Deus, quando criou o mundo, Ele queria o quê? Ele queria primeiro se relacionar com o homem. Ele queria ter um relacionamento íntimo com o homem. O relacionamento que você tem com o seu pai. Às vezes teu pai vai te disciplinar. Às vezes o teu pai vai falar coisas que você não vai gostar. Porém, é o melhor para você naquele momento. Porém, é aquilo que Deus quer que você se submeta. É aquilo que Deus quer que você faça naquele momento. Às vezes é fácil? Não. Quem falar que é fácil não está sendo correto. Não é fácil. Porém, com a graça que Deus me deu através de Jesus Cristo, eu posso fazer. Naquela época, as pessoas tinham contato com Deus. Tinha deixado pessoas para que pudessem trazer a palavra de Deus. Esse era o intermédio que usava. Hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia e ter Cristo. Naquela época tinha pessoas que falavam da parte de Deus. Então, meus queridos, qual a ordem, que vocês precisam entender? Está lá em Gênesis 9:1. E é uma coisa que Deus falou para aquela população, para aquele povo que estava ali. Qual foi a ordem de Deus para Noé e seus filhos? Gênesis 9:1. Isso é uma tarefa para vocês fazerem durante a semana. Tarefa número 2. O que Deus lhes prometeu? Está lá em Gênesis 8:21. E o que ele usou como lembrete de sua promessa? Gênesis 9:13. Então, deixa eu só confirmar, é isso mesmo, Gênesis 9:13. Então, com isso em mente, depois se vocês quiserem pegar os slides, vai estar lá essas 3 perguntas. Quais são? Qual foi a ordem de Deus para Noé e seus filhos? Gênesis 9:1. O que Deus lhe prometeu? Gênesis 8:21. E o que ele usou como lembrete de sua promessa? Gênesis 9:13. Então, meus queridos e amados juniores, esse vai ser o primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente se encontra para dar continuidade. Deus abençoe.